Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e pela ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Um bom dia a todos. Acolho todos vocês com a palavra de Jesus. Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meio de mim. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Temos a alegria de entrarmos no seu lar, na sua casa, e levar a palavra de Deus, que nos anima, guia, consola e fortalece cada dia de nossas vidas. Principalmente nesse momento de pandemia, de isolamento social. Celebramos este culto na Paróquia da Paz, na Igreja da Paz, paróquia da Comunidade Evangélica de Joinville. Temos como celebrantes deste culto os musicistas Cleonir Zimmermann, Vanessa Kaiser e Vivian Voss Tavares. E como ministros, pastor Germânio Bender, da paróquia Martin Luther, e eu, pastor Hernani Petri, da paróquia São Lucas. Celebramos este culto com vocês na certeza que Deus, através da sua palavra, irá colocar no nosso coração fé, amor e esperança, enquanto aguardamos a volta de seu Filho Jesus. Em especial, hoje, Dia das Mães, desejamos que Deus abençoe as mães ricamente, mesmo que muitas não possam hoje abraçar, beijar os seus filhos devido a esse isolamento, mas que elas se sintam amadas e se sintam felizes nesse dia. Por tudo isso, toda a honra e toda a glória sejam dadas ao nosso Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Ele nós adoramos e cantamos agora juntos o hino Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor.
Lemos em João, capítulo 1, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como Filho único do Pai. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Deus de bondade e misericórdia, que criou este mundo incrível, perfeito, e não nos abandonou quando nós pecamos e nos afastamos de Ti. Nós Te louvamos por podermos chegar à Tua presença e sermos aceitos com os nossos pecados, graças à morte e ressurreição de Teu Filho, que nos libertou do poder do pecado e da morte e nos trouxe para nós uma nova vida através da Tua graça. Reconhecemos que somos falhos e pecamos em palavras, pensamentos, ações e omissões. Mas temos lutado contra o pecado, buscando o Teu amor, a Tua justiça, para nós e para os nossos semelhantes. Mostra-nos aonde temos pecado, perdoa-nos e ajuda-nos a vivermos em obediência a Ti, Senhor. E em amor também com as pessoas que Tu, Pai, colocaste em nossa vida. Santifica-nos e faz de nós instrumentos da Tua vontade. Isso nós Te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Confessemos a nossa fé cantando o hino Deus é o meu amparo. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Deus é meu amparo, minha fortaleza, meu consolo forte na tribulação. Ainda que se mudem os montes para o mar, ainda que a terra trema, nós podemos confiar. Céus e terra poderão passar, mas Tua palavra não passará. Céus e terra poderão passar, mas Tua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, não, não passará. A todos que estão arrependidos sinceramente, que confessaram os seus pecados ao Senhor e pediram perdão, eu lhes declaro o perdão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse em Mateus capítulo 26, versículo 28, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Aleluia. Cantamos o hino Quem Quer Cantar do Amor. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo
Vamos ouvir a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 10 a 17. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa sinagoga e chegou ali uma mulher que fazia 18 anos que estava doente por causa de um espírito mau. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Quando Jesus a viu, ele a chamou e disse: mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela, e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Mas o chefe da sinagoga ficou zangado, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Por isso ele disse ao povo: há 6 dias para trabalhar, pois venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Então o Senhor respondeu: hipócritas, no sábado qualquer um de vocês vai à estrebaria e desamarra o seu boi ou o seu jumento, a fim de levá-lo beber água. E agora está aqui uma descendente de Abraão, que Satanás prendeu durante 18 anos. Por que é que no sábado ela não devia ficar livre dessa doença? Os inimigos de Jesus ficaram envergonhados com essa resposta, mas toda a multidão ficou alegre com as coisas maravilhosas que Jesus fazia. Cantamos o hino Nem Só Palavra é o Amor, e logo depois vamos ouvir a pregação da palavra pelo pastor Germânio. Nem só palavra é o amor, é palavra unida à ação. Jesus veio ao mundo, amor encarnado por todos nós. Nem só palavra é a paz, é palavra unida à ação. Jesus deu a vida, o sangue da aliança, o signo da paz para o mundo infeliz. Nem só palavra é esperar, é palavra unida à ação. Jesus ressurgiu, ó sinal de esperança por todos nós. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Assim, no Salmo de número 119, com esta palavra, saúdo e acolho também cada uma de vocês que nos acompanham em nossa celebração nesta manhã aqui da Igreja da Paz, Comunidade Evangélica de Joinville. Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Por isso, saúdo especialmente cada uma de você, mãe, que nos acompanha, que nos assistem. O que seria de nós sem as nossas mães? Mas também é um Dia das Mães diferenciado, um Dia das Mães muito singular. Dia das Mães sem nos reunirmos em culto. Estranho isto? Dia das Mães sem celebrarmos em família. Dia das Mães em que muitas mulheres choram a morte de seus cônjuges e de seus filhos, em que muitos filhos lamentam a morte de suas mães. Os tempos em que nós vivemos
trazem muitos desafios para as mães, mas também para as mulheres de modo geral. Pois ainda vivemos numa sociedade bastante sexista, uma sociedade bastante machista, em que muitos homens não reconhecem o valor nem o papel da mulher na construção da sociedade. Desde a antiguidade até os nossos dias, sempre houve quem proclamasse e acreditasse nisso, numa superioridade dos homens sobre as mulheres. Muitas vezes a mulher não passava de mero objeto que devia atender e satisfazer as vontades masculinas. Sem reconhecimento e sem liberdade, as mulheres eram consideradas inferiores, muitas vezes até indignas de serem instruídas na palavra de Deus. Cito alguns exemplos, começando pelo famoso filósofo Platão, que imagino todos já ouviram alguma vez ser mencionado este nome, século IV a.C. Platão agradecia por ter nascido grego e não bárbaro, por ter nascido livre e não escravo, por ter nascido homem e não mulher. Da mesma forma, no Talmud, que é o código de leis do antigo judaísmo, encontram-se passagens como esta: feliz aquele cujos filhos são varões, seja homens, e ai daqueles cujos filhos são mulheres. Este imaginário, queridos irmãos e irmãs, passou de geração em geração, e por isto um dos maiores desafios para nós como cristãos e igreja é reconhecermos o valor da mulher, que é muito maior do que parir filhos, como muitos pensavam, e talvez ainda pensem. Apesar dessa mentalidade que se impôs ao longo dos séculos, e esta é a boa notícia, é importante observarmos que já no Antigo Testamento temos algumas palavras, verdadeiras pérolas, que querem resgatar o valor da mulher. Cito um texto, profeta Isaías, capítulo 49, você pode ler comigo, versos 14 e 15. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. E o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? E Deus continua: mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria vocês. Vejam, queridos irmãos e irmãs, nesta passagem o povo de Israel se queixa. O povo de Deus se lamenta, dizendo que Deus havia se esquecido deles. E em resposta, através do profeta Isaías, Deus usou o exemplo do amor de uma mãe para com o seu filho, para mostrar o quanto Deus ama, cuida, zela, protege os seus, o seu povo. Vivemos tempos em que talvez nos sintamos assim. Talvez você, querido amigo, querida amiga, tenha passado por experiências em que se sentiu como o povo de Deus no tempo do profeta Isaías, sozinho nas suas dores, sozinha nas suas lutas, esquecida, abandonado por Deus. Imagino que muitas mães se sentem assim neste Dia das Mães, especialmente aquelas, como mencionei no início, que lamentam a perda de seus cônjuges ou a perda de seus filhos. Nesta semana, talvez você teve a oportunidade de ouvir
no Rio Grande do Sul, no mesmo dia, morreu o pai e morreu o filho, sendo que a mãe, a esposa, estava interna no hospital lutando contra a Covid. Não sei como a história continuou de lá para cá. Então faz um bem tremendo ouvirmos Deus falando através do profeta e dizendo: eu nunca esquecerei de vocês. É interessante observar que esta palavra é dita numa sociedade patriarcal em que as mulheres não eram reconhecidas. E o profeta Isaías usa então a figura de uma mãe para mostrar o quanto Deus nos ama. Mas há outras palavras importantes que tratam deste mesmo assunto. E um pouquinho adiante, no mesmo livro do profeta Isaías, Deus se apresenta como consolador do seu povo e usa novamente o exemplo de uma mãe. Podem ler comigo Isaías 66:13, está escrito: como a mãe consola o filho, eu também consolarei vocês, eu os consolarei em Jerusalém. Consolo é o que Deus nos oferece, especialmente por meio de Jesus Cristo, a quem Ele enviou ao mundo para nos mostrar e revelar a sua vontade. Por isto, convido para olharmos um pouquinho como Jesus Cristo lida com esta questão das mulheres. Jesus Cristo não apenas vai contra todas as leis, costumes e tradições que são discriminatórios, mas deu o próprio exemplo, o exemplo que podemos seguir, que devemos seguir, para aprendermos a respeitar e a considerar as mulheres. Lendo os evangelhos, vemos que Jesus frequentava a casa das irmãs Marta e Maria, conforme atesta o evangelista Lucas. Ou que Jesus falava com mulheres em público, algo totalmente inusitado para um rabino, para um mestre do seu tempo, como fez com a mulher samaritana no Evangelho de João, capítulo 4, ou com aquela mulher pecadora de Lucas, capítulo 7. Além disso, Jesus usa a figura da mulher constantemente nas suas parábolas para falar sobre o reino de Deus, como ele fez naquela história bonita da mulher que perdeu uma moeda, em Lucas 15, ou daquela mulher que usa o fermento para fazer o pão, conforme Lucas 13. Portanto, de muitas formas diferentes, Jesus procurou resgatar a dignidade e o valor da mulher, por isso ele nunca negou amparo às mulheres, e mesmo que elas tivessem cometido algum pecado, Jesus nunca as considerou mais pecadoras do que os homens. Pelo contrário, em João 8 temos aquele episódio de uma mulher apanhada em adultério, e Jesus deixou claro que todos nós somos pecadores, que todos nós carecemos da graça de Deus, todos nós precisamos do seu perdão, e ninguém está habilitado a aceitar o desafio que Jesus faz naquela história. Se você não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Assim como somos todos herdeiros das mesmas promessas de Deus. Por isto, Jesus chama de filha de Abraão aquela mulher que lidava com uma enfermidade há 18 anos, sem que as autoridades religiosas se importassem com ela.
Assim ouvimos na leitura do Evangelho, Lucas capítulo 13, que o pastor Hernani antes leu. Queridos irmãos, queridas irmãs, estimadas mães, em muitas outras oportunidades, os evangelhos nos contam que Jesus respeitava, que Jesus acolhia, que Jesus perdoava, que Jesus dialogava, que ele reconhecia as mulheres e a elas anunciava o reino de Deus. E todos estes exemplos nos mostram que homem e mulher têm perante Deus o mesmo valor, a mesma dignidade, e isto sempre de novo precisa ser lembrado na igreja, fora dela. Isto sempre de novo precisa ser anunciado ao mundo e proclamado como sendo vontade de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Em Cristo somos irmãos e irmãs. Em Cristo não há privilégios para alguns, em detrimento ou menosprezo de outros. Dia das Mães. Neste dia, podemos lembrar de nossas mães, quem não as tem mais, como eu, a minha infelizmente já falecida há 12 anos, ou podemos homenageá-las, se ainda as temos. Mas também podemos silenciar, podemos meditar. E talvez devemos perguntar: que tipo de filhos nós somos? Como temos tratado nossas mães? Temos respeitado as mulheres? Temos reconhecido o seu valor? Temos sensibilidade para com as suas necessidades? Sim, queridos irmãos e irmãs, concluo. Deus usou a figura de uma mãe no cuidado e no amor para com o seu filho, para nos dizer: eu não me esqueço de vocês, eu não abandono vocês, ainda que talvez em algumas experiências vocês assim se sintam. Queridos irmãos e irmãs, que a partir deste amor, deste consolo que vem de Deus, possamos nós respeitar e honrar nossas mães, possamos amar nossas esposas e valorizar as mulheres. Neste espírito, desejo a todos vocês um feliz, um abençoado Dia das Mães. E que a paz de Deus, que vai além de todo o nosso entendimento, guarde as nossas mentes e corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queremos louvar a Deus por esta palavra ouvida e partilhada, cantando o hino que nos ajuda a continuar ainda a reflexão, a canção que diz: que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão,
O salmista diz: invoca-me no dia da angústia, eu te responderei e tu me glorificarás. Confiante nesta promessa que Deus faz através do salmista, convido para um momento de oração. Nós queremos aqui louvar e agradecer a Deus por toda a boa dádiva que recebemos de suas mãos, mas colocar diante do Senhor também nossas preocupações, inquietações e também as nossas intercessões. Então convido, se tiver a liberdade, de em casa baixar sua cabeça, se quiser, em um momento de silêncio, acompanhar a nossa prece, convido para a oração. Agradecemos, Deus amado, pela tua bondade e misericórdia, que nos sustentam a vida e que se renovam a cada nova manhã. Te louvamos, Deus, pela tua palavra ouvida e anunciada neste dia, que ela possa alcançar os nossos corações e transformar as nossas vidas. Bendizemos, Deus, o teu nome pela mãe que temos ou tivemos e por tudo aquilo que aprendemos com aquela que nos gerou. Pedimos perdão pelas tantas vezes em que repetimos costumes e tradições que ferem a dignidade das mulheres. Também trazemos, Deus amado, diante de Ti as nossas intercessões. Rogamos, Deus de bondade, que confortes todas as mães que pelo mundo afora lamentam a morte de seus filhos e choram a perda de seus maridos. Que a esperança da ressurreição seja o alento que nos dá forças para seguirmos em nossa jornada, apesar das incertezas em nosso futuro. Que a paz que Cristo veio anunciar faça morar em nossas vidas e habite em nossos lares e famílias. Que o amor que recebemos de nossas mães sirva de impulso para nos respeitarmos e amarmos uns aos outros. Dá ao Deus humildade e sabedoria para as autoridades políticas e governamentais, para que saibam legislar em favor do povo. E caminha tu conosco, ó Senhor, para dentro da nova semana. Livra-nos de males e perigos e renova dentro de nós o teu Espírito Santo. É o que te pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E tudo mais que temos a pedir-te, colocamos diante de ti, mediante a prece que o próprio Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estamos chegando ao final de nossa celebração, nos alegramos muito por podermos partilhar com você este momento e enquanto não pudermos voltar a nos reunir,
e participar em nossas comunidades, estão todos convidados a acompanharem nossas celebrações, que serão sempre transmitidas aqui da Igreja da Paz, pelo menos até o final de maio, assim está decidido. Que Deus esteja com você, acompanhe e guarde cada um de vocês também na jornada, na nova semana, diante dos desafios que cada um há de enfrentar. Por isto, pedimos pela bênção de Deus também sobre todos nós. Que o amor de Deus nos una, a alegria de Deus nos inspire, que a paz de Deus nos envolva e a coragem que vem de Deus nos sustente, e a bênção de Deus, do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, seja e venha sobre todos nós e conosco permaneça para sempre. Amém.